Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre uma imensa alegria nossos ciclos de webinar da ANA. Ainda mais quando nós temos as nossas rodas de conversa aqui com o nosso querido Marcos Naus. E hoje a nossa roda do papo, né, já tão gostosa e tão bem estabelecida, vai falar a respeito de um poema chamado Carpe Diem, do autor Walt Whitman. Mas antes de nós começarmos a nossa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial, e eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, apenas para facilitar o intercâmbio com o Pai de Amor, e agradecer, sempre agradecer, por todos os benefícios que cada uma de nossas existências nos permite. Quando podemos desvendar as nossas naturezas mais íntimas, encarar as nossas sombras do passado e do presente e construir, pelo amor, a luz que vai substituir todos esses processos de equívocos do passado. A este Pai de amor, que nos oferece todas as condições, embora renitentes e repetentes que sejamos todos nós, para que possamos sempre ter mais uma oportunidade de encontrarmos a nós próprios e nos compreendermos em unidade com o Pai, em unidade com toda a criação. Gostaria de pedir a permissão para que possamos começar as atividades da noite de hoje e pedir a este Pai de amor, embora seja pleonástico, que derrame suas bênçãos sobre todos aqueles que se encontram aqui reunidos entre encarnados e desencarnados, em especial aqueles que se encontram assistindo e participando das atividades no decorrer da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bem, meus irmãos, então, como falei, hoje nós temos mais uma vez a imensa satisfação e alegria de termos o nosso querido professor Marcos Naus. Marcos, por gentileza, seja bem-vindo e dê o seu primeiro contato aqui para o nosso público. Meu irmão, mais uma vez, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui. Essas nossas sessões de papo, elas se relacionam muito diretamente com a percepção que eu tenho hoje, com o desejo que eu tenho hoje de trabalhar os princípios do Espiritismo, os princípios da espiritualidade, como chegaram até nós por intermédio da doutrina espírita. Porque eu acredito que quando a gente começa a vencer a barreira da forma e acessar o possível da essência, a gente não vê mais a distinção dessas coisas todas. E a oportunidade de analisar algumas poesias famosas para que a gente ali possa mostrar como a doutrina enxerga aquilo, como a gente pode ver aquilo ali à luz da espiritualidade. E este texto de hoje, apesar de não estar nas principais coletâneas de Whitman, é creditado a ele, né? Tanto é que foi creditado no filme Sociedade dos Poetas Mortos, então vamos constar que seja,
todo mundo acredita, apesar de nunca ter visto, né? Inclusive o pessoal de lá, da terra dele. Então, a beleza do texto que nós vamos explorar aqui só me traz a felicidade de perceber que os pilares que eu escolhi para nortear minha percepção da existência continuam me sendo fiéis na sua integridade, na sua percepção dessa essência que é tudo o que importa, além das formas pelas quais, infelizmente, muitos brigam, se afastam, quando não há necessidade disso, né? Então, estamos aqui com muita felicidade no coração. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. E antes de a gente poder começar a dialogar, vamos ler, embora o seu Raimundo vai deixar na tela, mas a gente vai ler inicialmente o poema, insisto, como o Marco deixou muito bem claro, de autoria referida ao Walt Whitman, chama-se Carpe Diem, e grosseiramente é traduzido na língua portuguesa, a gente vai ver que tem várias traduções, mas grosseiramente é traduzido na língua portuguesa como aproveita o dia. Então vamos lá. Aproveita o dia. Não deixes que termine sem teres crescido um pouco, sem teres sido feliz, sem teres alimentado teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desalento. Não permitas que alguém te negue o direito de expressar-te, que é quase um dever. Não abandones tua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. Não deixes de crer que as palavras e as poesias, sim, podem mudar o mundo. Porque passe o que passar, nossa essência continuará intacta. Somos seres humanos cheios de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonistas de nossa própria história. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua, tu podes trocar uma estrofe. Não deixes nunca de sonhar, porque só nos sonhos pode ser livre o homem. Não caias nos piores dos erros, no silêncio. A maioria vive num silêncio espantoso. Não te resignes, nem fujas. Valorize a beleza das coisas simples. Se pode fazer poesia bela sobre as pequenas coisas. Não atraiçoes tuas crenças. Todos necessitamos de aceitação, mas não podemos remar contra nós mesmos. Isso transforma a vida em um inferno. Desfruta o pânico que provoca ter a vida toda adiante. Procure vivê-la intensamente, sem mediocridade. Encara a tarefa com orgulho e sem medo. Aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daqueles que nos precederam. Não permitas que a vida se passe sem teres vivido. Na verdade, é Walter Whitman, nascido em 1819 e desencarnando em 1892. Marcos, suas primeiras considerações a respeito, por favor. Meu irmão, só um instantinho. Meu irmão, a gente, quando procura um pouquinho, né, a expressão latina carpe diem é conhecida, e quando você pesquisa um pouquinho, você vai ver que no seu original, no Império Romano, ela tinha uma conotação muito individualista, quase como se diz, cada um por si, né? Mas, no poema de Walt Whitman, o que a gente percebe, e quem teve a oportunidade de assistir a Sociedade dos Poetas Mortos percebeu, e quem não teve, por favor, procure, até no YouTube deve ser fácil localizar para assistir hoje. Para mim, é uma mensagem de buscar plenitude, de ser pleno, de usar o dia como um ser divino que somos, detentores dessa essência. O livro é um libelo contra a mediocridade. Para mim, o texto que nós acessamos nos convida a ser o nosso melhor. E é isso que a espiritualidade pede para a gente todo dia. Que a gente não tenha medo das coisas pela limitação da matéria. Que a gente confie num propósito maior. Que a gente se manifeste.
que a gente se coloque para a vida, que a gente não se esconda. E aí, na hora que nós formos olhar, verso por verso, texto por texto, linha por linha, ele é todo povoado por essas máximas. Nós vamos abordar. Essa passagem do Carpe Diem, o Marcos trouxe com muita propriedade, que, na verdade, a frase específica, Carpe Diem, ela faz parte de uma frase latina, seria mais ou menos assim, Carpe Diem, quam minimo credula posteror, que seria traduzido ao pé da letra algo como aproveita o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Essa frase ela vem extraída de uma das obras de Horácio, do grande Horácio, chamado Odes, e as inúmeras traduções possíveis, como colhe o dia de todas as traduções a mais literal. Desfruta o presente, viva este momento, aproveita o dia, aproveita o momento, ou como o Marcos colocou, naquela fase final de decadência do Império Romano, literalmente cada um por si, né? Esse Horácio, Odes, insisto, a frase ela é extraída do capítulo 11, versículo 8. E o poeta latino ele está trabalhando a respeito de sua interlocutora, Leucónoe, que está lhe orientando a desfrutar o prazer que a vida oferece em cada momento e não se preocupar com o futuro, porque o futuro é incerto. Tá? E aí, no texto original de Horácio, eu gostaria de fazer, Marcos, essa leitura rapidamente, porque ela é muito enriquecedora para a gente poder compreender o Walter Whitman. Diz assim: tu não questiones, é crime saber o fim que para mim, que para ti, os deuses terão dado, ó Leucónoe. Nem mesmo consultes os números babilônicos. Com o melhor, o que quer que será ser suportado. Quer Júpiter te acha concedido muitos invernos, quer seja o último, o que agora quebra as tirrenas ondas contra as pedras, seja sábia, de luas os vinhos, e por ser breve a vida, limites a longa esperança. Enquanto falamos, foge invejoso o tempo, aproveita o dia, minimamente crédula no amanhã. É justamente nessa parte final que aparece o Carpe Diem. E aí eu gostaria de trazer para vocês isso por um aspecto que me chama particularmente, Marcos, muita atenção neste texto. É que quando a gente lê esta poesia de Carpe Diem, atribuída ao Walter Whitman, a gente está trabalhando a respeito de uma das maiores armas que o homem produz contra si próprio no seu processo de evolução. Nós nos auto-sabotamos, Marcos, através da ansiedade. A ansiedade nos consome. Inúmeras existências. Quem de nós pode dizer, entre encarnados e desencarnados, que já não sofreu ou que sofre de ansiedade? E quando se fala de ansiedade, quando se fala de Setembro Amarelo, e nós falamos a respeito da valorização da vida, eu gostaria de passar, Marcos, para você essa perspectiva, para que você possa nos aclarar e ao público. Esta vida corrida, esses atropelos contínuos em nosso existir, buscas constantes por novos objetivos, por novas conquistas, não nos faz, de certa forma, crer mais no homem do que em Deus? Meu irmão, você começou por um bom ponto. Se nós formos prestar mínimo de atenção sobre os objetivos de vida, só deveriam ser válidos todos aqueles que sobrevivessem ao caixão. Nós nos colocamos inúmeros objetivos, ficamos angustiados e ansiosos
por as coisas não se desenrolarem conforme nosso desejo, nossas intenções, nossas vontades, mas isso vai para depois do túmulo? Isso fica comigo depois? Ou é apenas uma sofreguidão material? Porque já é dito que para ser feliz, basta você se contentar com o que tem. E essa, como você falou, é a grande dificuldade. Nós não nos contentamos com o que temos. Queremos algo idealizado, queremos muitas vezes, pelo parâmetro do vizinho, o que o vizinho tem, e traduzimos as coisas materiais e o corre-corre dos objetivos materiais numa cartilha de plenitude de vida. Quando você se reconhece um ser espiritual que está em uma camada adicional de matéria, um mínimo de coerência tem que existir em nós para não enlouquecermos. E essa coerência nos pede duas coisas fundamentais: que a gente primeiro pare e pense. Pare e pense sobre tudo. E a segunda é que, com certeza, nesta experiência carnal, só existe o aqui e agora. Para nós, meu irmão, só existe isso que nós estamos falando. O que passou um pouco antes de começar este encontro era outro Amaral, outro Marcos, outro Raimundo se preparando. Eles já não estão mais aqui. Eles ficaram na escala temporal, na unidade, naquele parâmetro. E nós estamos seguindo. Tudo que nós temos, e se alguém assistir a este vídeo quando de sua divulgação, será naquele momento, e somente naquele momento, que a pessoa poderá ser impactada ou não por essas informações. Agora, é claro, o espírito, que é espírito no corpo, não deixou de ser, não deixou de ter seus outros corpos espirituais, ele tem a capacidade de se deslocar na escala temporal. Ele tem a capacidade de voltar no tempo. Ele tem a capacidade de projetar cenários do que seria o futuro dele. Ele tem. O problema é que, em vez de ir, olhar e retornar para o seu centro, muitas vezes o ser humano, nós mesmos, ficamos vivendo numa angústia passada, num trauma, ou vivendo numa ansiedade futura. Ou seja, acontece, nós estamos insatisfeitos porque nós estamos lá e não aqui. Mesmo que eu queira alguma coisa lá, eu tenho que voltar e construir. Eu só construo aqui, eu só construo no aqui e agora, eu não construo no futuro. Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de ações. Aquelas que são de manutenção, de repetição, né, que todo dia a gente tem que fazer e que não agregam praticamente nada, só mantém o próprio corpo, a própria máquina, né, as necessidades fisiológicas, às vezes os hábitos do modelo de vida, de produção, de ganhar vida, de socialização, elas estão só se repetindo. E existem as ações que realmente agregam, que constroem. São aquelas como um tijolo numa pequena obra. Você coloca ele hoje, quando você acorda amanhã, ele está lá. E você pode colocar um do lado. E no dia seguinte, estão os dois tijolos. E você pode colocar um terceiro em cima. Um dia, na nossa evolução, nós faremos uso muito mais das oportunidades da vida para edificar, para construir alguma coisa, para lapidar a nós mesmos, em vez de perder tantas oportunidades com a repetição inconsciente. Repetição inconsciente, meu irmão, um último detalhe. Se você for ver, as pequenas discussões que temos, as pequenas chateações que temos logo no início da manhã, elas são tão inconscientes que nós as repetimos todos os dias. É uma discussão porque alguém colocou água na chaleira e não desligou,
é uma situação específica porque alguém está ocupando o banheiro na hora que você deseja ir. É o trânsito de todo dia, porque as pessoas estão ocupando, Raimundo, o seu asfalto. O asfalto é meu. Então, eu estou incomodado que os outros estão me atrapalhando. Ali na ponte do São Francisco, que eu gostaria que todo mundo já tirasse seus carros no mar, na Bahia, e eu pudesse passar livremente, porque o asfalto é meu e os outros estão me atrapalhando. Ora, eu não quero engarrafamento, eu saio meia hora antes. Se meia hora antes ainda tem engarrafamento, eu saio uma hora antes. Mas eu gosto do engarrafamento. Eu gosto de sentir essas emoções densas, eu gosto de repeti-las, elas me alimentam. Então, meu irmão, essa inversão existencial que vai nos permitir viver o dia em plenitude só pode ser realizada por cada um de nós, na medida do que acreditarmos que a vida pode ser melhor assim. Marcos, você puxou um assunto que eu gosto muito de chamar de paradoxo do cristianismo, ou paradoxo do cristão, não vou falar do cristianismo. O paradoxo do cristão é o comportamento do homem no trânsito. Tá? Você demonstra de forma absolutamente paradoxal tudo aquilo que você compreende por cristianismo através da sua conduta no trânsito. É apenas um pai de imensa misericórdia e uma espiritualidade benfazeja com uma paciência infinita podem compreender e não desistir do homem. Eu quero puxar, Marcos, agora alguns assuntos, mas a gente precisa colocar alguns dados importantes para o público que está nos ouvindo, porque, assim, quando a gente fala de Carpe Diem, a gente fala de Horácio, Walter Whitman, eles têm uma vinculação, Walter Whitman, com o epicurismo, e aqui no Brasil, Gregório de Matos Guerra, o poeta Mário Faustino usaram de formas seguidas essa frase, essas terminologias em suas obras. Catulo também trabalhou muito a respeito do Carpe Diem, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Walter Whitman, um americano que nasceu em Huntington em 31 de maio de 1819 e veio a desencarnar em Camden em 26 de março de 1892, tendo sido um poeta, ensaísta e jornalista, e considerado por muitos como o pai do verso livre, sendo considerado algo equivalente para os americanos daquilo que foi Mayakovsky para os russos. E a sua grande obra, que na verdade foi repetida 8 vezes, né, ele foi fazendo reimpressões e renovações do processo, Leaves of Grass, né, é uma obra poética que se centra, toda a sua obra poética se centra nesse livro, dado que ao longo de sua vida o escritor se dedicou a rever e completar esse livro por 8 edições, inclusive existe uma edição póstuma. E o interessante é que esse grande autor acaba por desencarnar na pobreza absoluta, sendo apoiado apenas pela ajuda de alguns amigos, e foi esquecido por quase todos, quando nós temos o filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o ator principal, o Robin Williams, desempenhava a personagem Professor Keating, e utiliza esse texto que eu vou passar para vocês agora para remontar ao Carpe Diem. O texto no filme é assim: mas se você escutar bem de perto, você pode ouvi-lo sussurrar o seu legado. Vá em frente, abaixe-se, escute. Está ouvindo? Carpe. Ouve? Carpe. Carpe Diem. Colha um dia, garotos. Tornem extraordinárias as suas vidas. Bom, Marcos, ainda a respeito desse texto, eu queria puxar uma perspectiva de Mateus, no seu capítulo 6, quando ele remonta a uma sabedoria de Salomão, dizendo assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã,
pois pelo dia de hoje, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Esse texto nos aponta para a necessidade de nós, eu vou falar para você a segunda frase, que nós não deixemos terminar o dia sem ter crescido um pouco, sem ter sido feliz, sem ter alimentado os nossos sonhos. Marcos, quando se fala em física quântica, que o homem é uma consciência co-criadora, a única possibilidade que eu consigo imaginar de criação do homem é através do seu pensamento. E o pensamento mais nobre do homem é aquele que realiza, é aquele que idealiza, é aquele que gera o sonho. Me parece que sonhar, Marcos, é você brincar de Deus, você trabalhar para o bem maior e oferecer as suas melhores potencialidades para que você possa crescer um pouco enquanto espírito em evolução. Pois é, meu irmão. Tudo que nós temos é a capacidade de manipular energias pela nossa intencionalidade. Intencionalidade esta que nós recebemos do Criador. Na nossa relação criatura-criador, muito pouco reconhecida ainda. Se eu sou capaz de manifestar realidades a partir de tudo que começa no meu pensamento, é incorporado ao meu sentimento, se transforma em meus movimentos nesta dimensão, eu estou apenas construindo algo que já foi criado nas outras dimensões. E nós podemos aqui fazer de tudo. O tempo inteiro estamos manifestando essas energias. Na maioria das vezes, nós fazemos de maneira desorganizada, sem um foco específico, sem uma expectativa de onde a gente gostaria de estar. E essa nossa dispersão, melhor dizendo, de energias, nos impede de realizar o processo, como nós já tínhamos mencionado, de agregar e que é, no fundo, a interpretação mais simples que pode se dar aos conceitos de amor e fraternidade. Eu costumo dizer que se fosse projeto da criação, que o homem evoluísse sozinho, nós seríamos um só por planeta. Então, nós nos esbarramos enquanto encarnados e muito mais enquanto desencarnados, não é à toa. É porque faz parte do contato com os outros. O crescer é com os outros, não é só. E muitas vezes ainda estamos mantendo a ilusão de que é sozinho. Mas é provas e expiações, é assim mesmo. Provas e expiações, nós podemos ser tudo, menos sábios ainda. Embora tenhamos todos os mecanismos a nosso favor, estejamos capacitados. Me parece que trabalhar e educar os sentimentos através de uma disciplinação sistemática e organizada. Aquilo que na passagem evangélica do Cristo Jesus está como olhai, vigiai e orai. Me parece um estímulo para um planejamento estratégico de boa qualidade para que nós possamos adestrar os nossos pensamentos. Sem pensamentos adestrados, não consigo ter a perspectiva de nenhum tipo de revolução em nossa evolução espiritual e, em outras palavras, eu não consigo ver reforma íntima. Bom, Marcos, mas... Amaral, você me permite só, em cima do que você falou, olhar é perceber. Orar é se conectar. E vigiar é estar atento para o que você fez e para o que os outros estão fazendo, tendo um objetivo, que é o objetivo de agregar, de aprimorar, de expandir, que esse é o grande objetivo da criação. Eu acho muito interessante como nós, seres humanos, temos uma imensa facilidade de nós nos dispersarmos em nosso processo evolucional. A concentração multifocal em pontos e objetivos distintos em nossa vida
não nos impede de compreender que tudo é um só. Eu gosto muito de entender o Evangelho à luz da física. Por exemplo, eu coloco como uma passagem de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz que não mais ele vive em si, mas é o Cristo, isto é, a mensagem do Cristo que vive dentro dele. Eu consigo entender isso como um processo de unicidade. A gente começar a compreender que todo o processo precisa começar, Marcos, na verticalidade e se apresentar e se desenvolver e se manifestar na horizontalidade. Eu não posso estar em paz com aquilo que é semelhante a mim sem que eu tenha encontrado a minha essência dentro do Pai. Eu não consigo ser feliz na minha vida pessoal, profissional ou pessoal, sem que, primeiramente, eu me conecte com o Pai. Existe uma necessidade intrínseca nossa de que a gente primeiro foque no objetivo maior. E a partir desse foco no objetivo maior é justamente aquilo que nos traz, Mateus, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o ensinamento, o conhecimento. Eu creio que as perspectivas de existência são todas vibracionais, com mensagens que já estão estabelecidas há muito mais tempo do que a vã capacidade humana tenha de conseguir contabilizar. Essas mensagens trazidas para nós no processo de multiverso, elas estão para nós fazermos a leitura, compreendermos. E a gente acaba se perdendo ao invés de olhar para cima, olhando para os lados. Eu não vou ser feliz quando eu me casar. Eu não vou ser feliz ou apenas quando eu me casar. Eu não vou ser feliz apenas quando eu me formar. Eu não vou ser feliz apenas quando eu tiver o meu negócio. Eu não vou ser feliz apenas quando nascerem os meus filhos. Eu não vou ser feliz apenas quando eu ganhar na Mega Sena. Não. Para que eu possa ser feliz, primeiro eu preciso me encontrar com tudo. Não somos deste planeta. Isto é uma realidade. Não consigo, Marcos, compreender nenhum processo de depressão, nenhum processo de ansiedade, nenhum processo de frustração na espécie humana, neste planeta, se nós não nos localizarmos fora daqui. Porque tudo isso é um banzo, é uma saudade de onde estivemos, de onde viemos. E este banzo espiritual que nos acorre reencarnação após reencarnação, precisa ser liberto dentro de nós, pelo entendimento de que nós e o Criador somos um só. E, portanto, toda a criação, Marcos, está em nós. E nós nos manifestamos na criação. Eu não preciso de um lugar para florescer. Eu não preciso de uma condição para iluminar. Em si, eu me basto porque toda a existência está dentro de mim. E toda a criação acorre a mim para que eu possa me manifestar em minhas melhores qualidades e, dessa forma, facilitar esse caleidoscópio de cores e luzes, que são todos aqueles que participam desta criação como trabalhadores da seara do bem. Então, eu queria deixar, Marcos, aqui, eu acho que o tempo já começa a ir contra nós. Eu queria fazer uma sugestão, se você... das coisas, buscai primeiro as coisas do reino de Deus. Vamos analisar as expressões de Whitman, se elas são do reino de Deus ou não? Sim, ótimo. Não te deixes vencer pelo desalento. Sim. Não permitas que alguém te negue o direito de expressar-te. Não abandones tua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. São todas mensagens evangélicas do Cristo Jesus. Não deixes de crer que as palavras podem mudar o mundo, que as tuas criações, os teus pensamentos, vivemos dentro do nosso pensamento. As nossas realidades são nossas criações íntimas. Se eu quiser,
E aí eu preciso adestrar minha vontade com o meu conhecimento e o conhecimento do amor, pelo amor e para o amor. Que é aquele que vai fazer com que nós tenhamos, Marcos, algo que eu adoro falar, o olhar evangélico. Cristo, o Cristo Jesus, o Cristo planetário, nos olhou enquanto encarnado ou plasmado, de acordo com as escolas, com os mesmos olhos físicos que qualquer um de nós tem. A mesma estrutura neural. Mas havia algo de diferente. Era a vontade. Evangelizar, para mim, Marcos, é educar a vontade. E evangelizar, como diz aqui no texto, diz o seguinte: porque passe o que passar, nossa existência continuará. Somos seres humanos, cheios de amor, cheios de paixão. Por favor, Marcos, comente. Em inglês, a tradução literal nos coloca mais próximos ainda do que você falou. Não importa o que aconteça, a nossa essência está intacta. Muito poderoso, né? Quando nos estudos, às vezes é complexo, as pessoas, quando fazem parte, principalmente no início de um estudo espírita, elas ainda estão interpretando todas aquelas questões a partir de uma perspectiva racional do encarnado. E essa perspectiva ela é muito limitada para tentar encaixar um pensamento espiritual a partir daqui. E nós lutamos e nos debatemos na tentativa de usar a razão para fazer encaixes de uma coisa que não se encaixa. E eu tento dizer para eles, olha, vocês querem muito explicar determinadas situações por uma perspectiva psicológica ou sociológica, porque eu não tenho nem consciência de que é isso que vocês estão querendo. E eu estou aqui numa luta de tentar, o que já é difícil para mim, que é tentar imaginar e interpretar a realidade espiritual que esses comunicantes tentaram colocar em linguagem daqui, para que a gente pudesse entender. E aí, Amaral, faço até questão de abordar um tema para que você comente da sua área, porque você já começou a comentar com as bolhas e cores. A gente explica que, quando estamos desencarnados, pela perspectiva perispiritual, nós temos visão 360 graus. E eu cheguei e disse, que limitado. Visão nós temos aqui, que temos esses instrumentos perceptuais que absorvem uma faixa de frequência energética interpretada como sinal elétrico que constitui essa ideia de mensagem. Ora, lá não tem visão 360 graus, lá não tem visão. Você não precisa do instrumento tradutor. Comente isso, meu irmão. Na verdade, assim, não precisa se você conseguir compreender o processo. Como quando desencarnamos, Marcos, nós continuamos exatamente no processo de avanço que nós nos encontramos, no instante que nós nos encontramos agora, ainda é preciso, embora desencarnados, que algumas situações sejam transmutadas para nós, como se nós ainda fôssemos encarnados. Porque, às vezes, é como você gosta, você usa de vez em quando essa terminologia, é porque senão a nossa mente não dá conta. A gente precisa expandir. E, para expandir, meu irmão, eu não consigo pensar em outra possibilidade que não nós nos compreendermos humildes. Quando você fala razão, e quando eu vejo a humanidade falando razão, razão na Idade Média, razão na Idade Contemporânea, razão nas circunstâncias atuais, eu me questiono se essa razão tem mais a ver com aspectos psiconeuroemocionais ou se essa razão tem apenas vinculação com uma tradução mal feita do latim de relação. Porque a razão, ela depende dos nossos conhecimentos e, portanto, a cada momento que nós ampliarmos os nossos conhecimentos e as nossas
capacidades, a nossa razão também vai ser impactada. Ela é um construto, ela é uma construção. É um processo de construção. Então, quando a gente fala a razão, eu gostaria de dizer assim, a atual razão, ou o atual momento de razão, precisa... Eu vejo essa necessidade, Marcos, de nós... Isso é uma passagem evangélica. Eu gostaria muito que nós pudéssemos entender que é necessário nós nos diminuirmos dentro de nós mesmos, para que o Pai aumente dentro de nós. É entrega e percepção, e não análise. Se você vai para uma relação espiritual com o Criador, ou com espíritos mais elevados, como se você pudesse analisar, julgar, dar valor, ponderar, classificar, você nunca vai atingir isso. Porque é uma outra linguagem, é uma linguagem energética. Você vai perceber, você vai se colocar em estado de entrega, de confiança, de elevação, e você vai começar a receber uma série de insights, inputs que vão entrando de diversas formas, não necessariamente em formato de som, de palavra, ou seja o que for, que vão transformando a percepção que você tem das coisas. Mas como é que a gente fala para ver entrega? Como é que a gente fala em crer para ver? Se todo mundo quer ver para crer. Esse é o ponto. Eu insisto, Marcos, em lhe dizer. Quando o Cristo Jesus nos diz, dai ao Pai o que é do Pai e a César o que é de César, a gente parece que só conseguiu compreender que a gente precisa continuar a dar a César. O secularismo humano é uma das maiores provas de que nós somos os maiores obstáculos para a nossa evolução espiritual. Estarmos ligados à conta de luz que não foi paga, à prestação de alguma situação que está em aberto, a algum compromisso, alguma construção material, isso nos diminuir a qualidade de sono, isso afetar as nossas relações interpessoais, isso acabar por gerar o mal que nunca se acaba do homem, que é o estresse, é nós acelerarmos o processo de degringola deste corpo físico, desse veículo de carne. Porque a somatização é, para a maior parte das doenças, a causa básica do seu processo de criação. Somos nós que adoecemos os nossos corpos físicos através do adoecimento de nossa saúde mental, com pensamentos invigilantes. Acreditar neste Pai de amor não é para que sejamos passivos ou irresponsáveis. Tampouco resilientes no sentido de passividade. Mas acreditar nesse Pai de amor é saber que esse amor é muito maior do que a minha capacidade de compreensão. E que esse amor é para que nós sejamos felizes. Não é contemplado, Marcos, em nenhuma das passagens evangélicas do Cristo Jesus que nós temos vindo para sofrer. A compreensão de um Pai que é a essência pura do amor e a sua criação viver em sofrimento, em caos mental, em depressão, em ansiedade e em situações limites, como, por exemplo, as próprias tentativas de suicídio, que a doutrina dos Espíritas nos deixa muito claro que, sem dúvida nenhuma, de todos os caminhos é o pior a seguir. Porque a vida não acaba, a vida continua. Aquilo que passa é apenas o nosso corpo material. E este processo é porque nós estamos nos dessintonizando do Pai
quando nós nos sintonizamos àquilo que os bens de consumo, aquilo que a sociedade dos celulares e das mídias sociais nos apresentam, ao afastamento que existe. Marcos, antigamente nós dizíamos que nós nos afastávamos de nossos filhos quando eles iam para a rua. E hoje nós nos afastamos de nossa família com o celular dentro de casa, ligado, cada um no seu quarto, sem ninguém dialogar entre si. E aí aqui no Aproveita o Dia tem uma passagem que diz assim: a vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonistas de nossa própria história. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua. Tu podes trocar uma estrofe. Chico Xavier nos diz que nós podemos, através de nossas atitudes aqui e no agora. E você começou o seu primeiro comentário tratando a respeito disso. É agora, é no tempo presente, o único momento em que o nosso pensamento e a nossa vontade consciente pode modificar os nossos destinos. Se nós tivéssemos, meu irmão, que apresentar um só princípio espiritual para as pessoas, talvez devesse ser esse. Até para reconhecer a relação criatura-criador, você precisa estar no aqui e agora. Se você não estiver, você não faz nada. Outro dia nós debatíamos sobre Deus, um dos ciclos do Semeia, o tema era Deus mais uma vez, e rapidamente todo mundo percebeu que a relação que tem com Deus é que ele seja um serviçal, que ele venha resolver nossas coisas pequenas da existência carnal. E eu fiz questão de dizer, correndo o risco de apanhar, não literalmente por conta, graças a Deus, da videoconferência, que não está no mesmo ambiente, mas de dizer, até uma doença kármica, até uma doença terminal que nos acometa, do ponto de vista do que é uma coisa. Agora, como é que vamos compreender isso? Se você não se reconhecer criatura de um criador desconhecido, porque você não pode fazer nada a não ser conjecturar, você não tem conhecimento de como ele é, do que ele é, de como as coisas são feitas. Se você não se reconhecer criatura de um criador desconhecido, você não vai ser capaz de começar a estabelecer uma relação com ele. E a partir daí, talvez, essa chamada carta de princípios, leis morais, mandamentos, ou o que quer que a gente pegue das diversas tradições, elas poderão ficar mais acessíveis para os nossos corações. Porque antes disso, somos nós observando todos esses princípios espirituais como obrigações que nós podemos aceitar ou não, como se fosse externo a nós. Nós olhamos assim, não, eu não mato, não, roubar não roubo, eu trabalho, me dedico, faço isso com dignidade. De vez em quando a gente faz uma bobagem. Então, como se fosse externo. E não, como você falou mais cedo, como se não estivesse dentro da consciência de cada um. Aqui mesmo no texto, somos protagonistas de nossa própria história. Olha o desdobramento disso, causa e consequência. Não há nada hoje que aconteça comigo que eu próprio não tenha semeado, e não é porque alguém é maquiavélico e organizou as coisas para acontecer desse jeito, são as próprias energias. Se a minha energia já tivesse mudado, o impacto não seria desse jeito, não porque alguém lá mexeu nos botões, mas porque eu estaria numa outra faixa. Eu mesmo não estaria no lugar onde o petardo que eu disparei no passado iria me atingir. Mas que todo mundo possa, que nós possamos todos ser iluminados. Ainda sobre o mês de setembro, Marcos, e as ansiedades, ele coloca aqui uma frase lapidar: não caias no pior dos erros, o silêncio. Se nós sofremos, meus irmãos, todos nós estamos nesta caminhada juntos. Nenhum de nós está, Marcos, eu gosto de deixar isso bem claro, entre encarnados e desencarnados aqui no planeta. Nenhum de nós está na categoria de anjos.
se todos estamos aqui neste planetinha, e não há muita diferença entre encarnados e desencarnados, que não este corpício físico aqui, este veículo de carne, é porque nós estamos precisando passar por algum processo de evolução coletiva em pontos semelhantes para todos nós, se não iguais, semelhantes. E aí o texto coloca assim: a maioria vive no silêncio espantoso. E ele, logo depois, dá uma aula, diz assim: valorize a beleza das coisas simples. Não atraiçoes tuas crenças. Procures viver intensamente, sem mediocridades. E aí eu queria deixar essas duas frases finais, Marcos, para a gente concluir, porque o avançado da hora já começa a trabalhar contra nós. Uma mensagem para o respeito aos mais velhos, em especial aos nossos pais e familiares, mas, sobretudo, aos nossos mentores e espíritos afins e familiares. Aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daqueles que nos precederam. Eu acho que isso é uma exortação a nós podermos compreender que quando Kardec nos diz que todos somos médiuns, não é para que nós busquemos a fenomenologia da mediunidade, mas para que nós possamos entender que nós precisamos estar ligados criador e criatura. Eu compreendo a mediunidade desta forma. É nós nos despertarmos para entender que nós e o Criador somos um só. E que toda a criação se manifesta dentro de cada um de nós. E aí ele completa, e eu vou deixar para você fazer as nossas considerações finais pelo avançado da hora, Marcos, já lhe agradecendo profundamente por mais uma vez você ter nos dado a oportunidade de desfrutar de seus conhecimentos para que a gente possa compreender de uma forma mais apurada, um pouquinho mais, a respeito dessas mensagens evangélicas do Cristo Jesus. Então, eu queria deixar, Marcos, essa frase final para você fazer seus comentários finais e logo depois a prece. Não permitas que a vida se passe sem teres vivido. E não é o que tem acontecido com todos nós ao longo de muitas vidas em repetição. Não é por isso que chegamos agora, em cima da transição planetária, ainda inseguros se vamos passar o crivo ou não, se permaneceremos aqui ou seremos transmigrados, pelo simples motivo de que, apesar de todas as experiências, porque nos é dito que ninguém está iniciando agora programa reencarnatório neste planeta, não há nada de todas as dores e sofrimentos que existam por aqui que nós já não tenhamos passado. A questão de estar ou não conscientes disso é que é o grande atraso, a grande repetência, o processo que ainda nos impede. Mas tem o lado bom. Podemos fazer uma analogia com a figura do copo cheio de água. A espiritualidade tenta nos dizer o tempo inteiro, com a mensagem de sermos trabalhadores da última hora, que está faltando só uma gota. Nós não temos que encher mais o copo está cheio, está faltando uma gota, está faltando um despertar, está faltando um acordar. Não há experiências novas, elas todas já estão em nós. Está faltando só a gente querer olhar, está faltando abrir mão um pouquinho. Se a gente não precisa nem chegar à perspectiva do alto, mas se a gente só conseguir começar a olhar o outro pela perspectiva dele, não pela nossa, já vai mudar tanta coisa. Tanto vai fazer sentido dentro de nós. Quantas coisas não vão mudar simplesmente porque a gente conseguiu ligar os pontos. A gente está faltando só ligar os pontos, só encontrar a chave que reorganiza tudo, porque as experiências já estão aqui. Eu acredito profundamente que as experiências já estão aqui, até pela forma como nós lidamos com ela. Nós reconhecemos todas essas experiências dos outros. Nós emitimos
pareceres maledicentes o tempo inteiro sobre o que acontece com os outros. Nós somos PhD nas experiências do mundo. Está faltando só reconhecer que cada um desses, para quem a gente aponta o dedo, somos nós. Nós já fizemos isso. E o que aprendemos, e o que ligamos, e o que podemos fazer? Viver a vida como está mais acima no texto é passar, ter a coragem de passar por todas essas situações, enfrentar o viver no todo dia e não continuar tentando escapar dele nos nossos devaneios de misturando tudo com felicidade e plenitude, quando a gente sabe tão pouco de felicidade e muito menos ainda de plenitude. Por mais que nós nos organizemos, meu irmão, para estar em centramento a partir de hoje, por poucos instantes, poucos minutos por dia, nós ainda estaremos longe de perceber o que é a plenitude. É só um vislumbre, é como se a gente só desse uma piscadinha e voltasse. Mas isso já é suficiente para nos alimentar por um dia inteiro, de determinação de viver a vida, de viver intensamente, de achar o nosso propósito, de colocar a nossa energia. Se nós nos imaginarmos enquanto profissionais, como que nós podemos estar num lugar usando as ricas horas do nosso dia, dessa experiência oportunizada, para fazer de má vontade, para fazer mal feito, para fazer sem dedicação, para fazer julgando se o outro está fazendo, para fazer em comparação, vivemos nos comparando, está tudo torto. Não importa o outro, importa o que eu sou em relação a mim mesmo. Importa o que eu consigo fazer. Não importa se o meu chefe é chato ou não. Não importa se aquele meu amigo de vez em quando fala umas coisas que eu não gosto. Nada disso importa, porque está tudo no externo. Está tudo fora de mim. E eu só posso controlar o que está dentro de mim. O outro é o outro. Que a gente possa, meu irmão, tirar essa reflexão do texto de hoje. Tem tantas, mas me marca profundamente, intensamente, sem mediocridade. Nós, para viver fora da mediocridade, nós temos que primeiro admitir que nossa vida é medíocre. Se não houver esse processo de escape da ilusão, nós não podemos deixar de ser medíocres. Para largar a mediocridade, a gente tem que aceitar que a gente ainda está vivendo nela. Esse é o primeiro passo. Muito obrigado por participar com vocês desse encontro. Pena que a gente tem 1 hora só, porque a vontade de falar ainda é grande sobre isso, e com você eu me sinto numa felicidade que você não imagina. A gente vai sendo intuído, a espiritualidade fala, né? Para que esses assuntos sejam tocados. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Raimundo. Pode fazer a observação final, Marcos? Posso sim. Irmãos queridos, vamos fechar os nossos olhos para que possamos buscar esse centramento do qual falamos agora, onde não nos deslocamos nem para as lembranças do passado, nem para as ansiedades do futuro. Nesse momento, somos somente cada um de nós em centramento, buscando elevação, com nossos mentores, anjos guardiões, guias, com a espiritualidade que cuida deste encontro, para que juntos possamos sentir a energia que nos envolve, trocando os fluidos densos pelos fluidos amorosos daqueles que nos tratam com tanto carinho, incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Nesse momento, nós somos gratos pela oportunidade de fazer parte desta egrégora de luz, gratos por termos podido refletir sobre questões tão relevantes para a existência além do corpo, para a existência além da dimensão mais densa, que nós possamos reconhecer
que cada vez que acordamos todas as manhãs, é como se tivéssemos renascido, tivéssemos em uma nova encarnação, com a chance de fazer diferente, de usar o dia para fazer a diferença, em primeiro lugar, em nossas próprias vidas e, como consequência natural, isso ocorrerá também na vida dos outros que se encontram ao nosso alcance. Irmãos queridos, amparadores espirituais, que este encontro possa tocar o coração daqueles que tiverem contato com ele. E que nós possamos sempre estar disponíveis, sempre que necessário, para oferecer a nós mesmos como instrumentos. E assim ilumine o maior número possível de pessoas. Lembrando que vocês próprios intuíram, o copo já está cheio, que possamos contribuir para que cada um coloque a sua última gota. Muito obrigado. Com a autorização de vocês, nós vamos encerrar este encontro de hoje e que a paz do Cristo esteja sempre ao alcance de todos nós. Muito obrigado, que assim seja.